Semana passada vocês conheceram esse Gol batedeira 1982 e hoje vocês vão examinar ele aqui por baixo comigo, porque a gente precisa descobrir o motivo, a origem do cheiro de combustível dentro do carro. Então aqui uma visão muito familiar para quem acompanha e gosta do canal: motor do Fusca, motor refrigerado a ar, com a diferença que as latas aqui elas são completamente diferentes, as latas de refrigeração da do motor do Fusca. Não somente elas, mas como o tubo de escapamento também, uma vez que o motor está montado numa posição contrária à do Fusca. O que sustenta o motor aqui, da mesma forma que no Fusca, são dois coxins que ficam nesse agregado, tá? E eles seguram o câmbio da mesma forma. O câmbio, curiosamente, ele tem a mesma relação de diferencial 831, tá? Que é conhecida como o diferencial do SP2, qualquer Fusca após 84. E com um detalhe, não fica longo no caso do Fusca. Você sabe por quê, Bianca? Não. Porque aqui você usa um aro 13, o perímetro do aro 13, comparando com o aro 15 do Fusca, é bem menor. Então a relação final, por conta do perímetro menor do pneu, ela é mais reduzida do que de um Itamar, por exemplo. Bom, a gente levantou o carro porque a gente está com um grande problema do cheiro de gasolina, então a gente aproveita e vem por aqui. Esse primeiro caninho aqui é o caninho do combustível, tá? E a gente vai seguir para ver se a gente identifica algum tipo de vazamento. Aqui ele vem até o tanque e a gente tem uma pequena, mais eficiente mangueirinha que liga aqui bem na parte de baixo do tanque. Sem sinal de vazamento, a mangueira tem alguns trincadinhos aqui por fora, mas não seria o suficiente para gerar esse cheiro de combustível. O tanque, por sua vez, não aparenta ter nenhum tipo de umidade, nem cheiro de gasolina, o que é um ótimo sinal. Então agora a gente vai precisar baixar o carro para ver se a gente descobre alguma coisa lá por dentro. Bom, aqui a gente não percebe nada de errado também. Eu já tirei a tampa, apesar de que o cheiro ele não vinha da parte externa do carro, era sempre quando a gente abria a porta. Aqui é o bocal de abastecimento do tanque por dentro da carroceria, e eu acho que a gente encontrou o problema. Depois da reforma ele foi montado e esqueceram, entre aspas, de montar o cano, que é o respiro que deve sair ali por baixo por um furo que tem aqui na parte de baixo do paralama. Então acredito que está fácil, é só a gente providenciar uma mangueira, que eu não tenho aqui agora na oficina, e duas mais fininhas para mandar tudo lá para baixo. Bom, finalmente estamos aqui com o Alan, da J Carburadores. Obrigado, Alan, por ter vindo. O Alan, quando o André apareceu aqui com esse carro, no mesmo dia eu liguei para ele, não sei se você vai lembrar, foi um sábado de manhã, eu liguei e pedi já para ele preparar a dupla. E como é que você fez essa dupla, Alan? Tem algumas diferenças em relação à de Fusquinha, né? Você pode mostrar para nós? Sim. Bom, Alan, então basicamente é uma dupla igual a que vai em Fusca, igual a que vai em Brasília. O que você fez aqui? Uma borboleta 34. Justamente. O Venturi. O Venturi torneado, todo polido. É o 24 que você está usando 24. aqui. Só que não tem letra mais, né? Tá. E o veneninho de Montevidéu no difusor. O veneninho de Montevidéu, aquela giclagem tradicional, Fuscati. Que foi aquela receita do Fuscati, mas a principal diferença, que essa vale a pena mostrar, é na parte do afogador. Esse afogador é muito difícil, a gente que está mais acostumado com o Fusquinha, de ver esse sistema funcionando. Ao contrário do Fusca, que é elétrico, esse daqui é mecânico, né? Justamente. E como é que os cabos puxam? No caso vão 3 cabos, né? Vai um nessa posição, preso. Outro aqui. Outro nessa parte de baixo e um na parte de cima. Tá. Então um liga de um carburador para o outro. E o da parte de cima faz os dois funcionar. Que é esse daqui. Sim. Que esse aqui, quando o de cima puxar, vai fazer os dois trabalhar. Eu acredito que assim, faz tanto tempo que eu não mexo num sistema desse funcionando. Tá. Que eu sinceramente, eu não lembro ali como que vai a ligação. Mas sei que vão 3 cabos e um é para manter os dois. E esse do meio, se eu não me engano, que faz a ligação. No carro ali vai dar para explicar melhor. Legal, vamos instalar então para ver como é que vai ficar. Bom, Alan, eu vou desmontar desse lado aqui enquanto você desmonta do teu. Beleza. E a gente aproveita e já troca as mangueiras de combustível. Tranquilo. Bom, pessoal, instalando a dupla 34 aqui, a gente não vai ter o cabo
Pra demonstrar aqui, né, Tana? Ela tá sem os cabos do afogador, né? O que liga de um pro outro tá faltando. Tá faltando, né? Que a né? gente percebeu. Então, aqui não tem problema, só não vai ter o cabo pra mostrar, né? Porque aqui ele já tem essa molinha que mantém a borboleta aberta. Que no caso é isso mesmo, vai um cabo na parte de baixo, dessa parte de baixo. E o cabo do lado de lá, que a gente tem aqui, ó, que é esse, que vai nessa parte aqui, ó, que precisa ter esse cabo que justamente tá ali ele para manter a borboleta aberta. E o cabo que vai na parte de cima, que é esse daqui, ó, ele quando você puxa faz os dois trabalhar. Que no caso aqui não tem, a gente vai deixar montado aqui, futuramente o dono colocando o cabo, só instalar bonitinho que vai funcionar. Bom, deu uma tremenda chuva enquanto eu e o Alan estávamos montando os carburadores e Bowflex já está passada, está tudo certinho, filtro de combustível novo, e a gente percebeu uma coisa: além de faltar um dos cabos do afogador, que é o que liga justamente um carburador no outro, esse cabo, que é o que vem direto do painel, que é o que a gente puxa, estava ligado aqui, mas estava errado. Originalmente, o cabo que vem do painel, ele vai puxar essa peça, essa haste, vai fechar a borboleta dessa forma, ao mesmo tempo ele vai puxar o cabo, vamos dizer escravo, o cabo que vai acionar o outro afogador, e aí sim, aonde a gente ligou aquele, ele vai conseguir fechar a borboleta mais ou menos da mesma forma que esse. No momento que voltar o cabo do afogador lá dentro do painel, ele vai deslocar o cabo de aço e vai abrir o outro lado também. Alan, por que a gente acabou ligando daquele lado da forma, entre aspas, errada que estava? Porque aquele ali ele já automaticamente trabalha a borboleta fechada, né? Aí o cabo tá mantendo a borboleta aberta, e esse ao contrário daquele já tem a mola fazendo a borboleta ficar aberta. Né? Então esse daqui, pelo fato dele ficar numa posição naturalmente com a borboleta fechada, a gente optou por montar o cabo aqui para no momento que ou a Priscila ou o André estiverem andando com o carro, eles não tenham uma borboleta fechando de repente, o carro afogando, e aí vai ser um diagnóstico para o motorista difícil. Bom, Alan, se tiver tudo em ordem, se você fez um bom trabalho na AJ, teoricamente a gente consegue dar partida. Sim. Vamos tentar? Vamos. Lembrando de um detalhe, Bianca, qual que é a sequência de regulagem do motor? Válvulas, ignição e carburação. Eu não regulei as válvulas ainda porque não deu tempo. O Alan chegou e para mim era prioridade receber ele para que ele pudesse aparecer no nosso vídeo, que é sempre muito legal quando ele vem aqui. Então o carro vai dar partida com válvulas desreguladas e fora do ponto. Então a gente não vai fazer o acerto definitivo, apesar de que eu conheço o Alan, ele vai ficar mexendo aí nos carburadores até ficar um melhor resultado, né, Alan? Com certeza. Mas amanhã, quando o carro estiver frio, eu vou dar uma repassada em válvulas e vou dar uma repassada no ponto de ignição. Pode fazer isso? Pode, desde que você tenha a consciência de que você está limitado no ajuste da carburação, porque você não sabe como está o ponto de ignição e não sabe como estão as válvulas. Vamos lá, Alan. Eu não sei qual é o problema desse menino, mas todo carburador que ele monta, quando a gente dá a partida, ele não fica nem morrendo e nem muito acelerado. Ele fica perfeito para a primeira partida. Agora para ele não tá bom, olha a cara dele. Agora ele vai ficar mexendo, vai esperar o motor esquentar, vai ficar ajustando. E ó, não tá nem balançando mais o motor, perto do que estava antes.
ficar 6. Aumenta um pouco esse, né? Aí. A vareta está desligada. A vareta está desligada. Tá. Liguei a central. Ligou? Pode acelerar. Bom, Alan, eu sei que você não está com nenhum Gol a ar lá na AJ. Eu sei que isso daqui que a gente vê, o carro já funcionando na marcha lenta, é a tua experiência e o teu capricho mesmo. Porque seja com você aqui presente ou algum carburador que você traz e deixa aqui, a gente tem sempre o mesmo resultado. Eu acredito que ficou muito diferente, você não viu ele funcionando antes. Ele estava balançando bastante. E se a gente considerar ainda que precisa regular a válvula, ao ponto a gente já conseguiu dar uma repassada, tá tudo bem, eu acho que tá ótimo. Com certeza eles vão gostar bastante do resultado. Quem quiser encomendar uma dupla dessa daqui com você direto, como é que faz? Entre em contato pelo WhatsApp, né? Qual? O teu? Tem o meu e do meu pai. Tá. Posso deixar o teu aqui na descrição do vídeo? Pode deixar. Tá bom. Então quem estiver assistindo, fala, Alan, eu vi o carburador que você fez pro Gol que estava lá no quintal do Tonela. Eu quero um carburador igual. E o Alan vai te dar toda a atenção possível. Tá joia, Alan? Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Agora a gente vai esperar o carro esfriar. Amanhã cedo eu vou chegar já com a mangueira do respiro do tanque. E a gente vai fazer uma regulagem de válvulas e poder dar uma volta nele para ver como é que ele ficou. Bom, hoje eu já cheguei com a mangueira, uma mangueira cristal mesmo, mas vai atender muito bem ao propósito de respiro. As duas saidinhas menores eu liguei uma contra a outra porque sinceramente eu não sei qual seria a ligação original. Então elas estão fechadas, ligadas dessa forma. Agora eu vou levantar o carro e a gente vai mostrar aonde exatamente sai essa mangueira do respiro. Bom, e ela sai aqui na parte externa do carro. Então eu acredito, não tenho 100% de certeza, que com isso vai ficar muito mais dentro do propósito ali do respiro. A gente não vai ter aquele cheiro de gasolina crua dentro do carro. Bom, agora a gente vai fazer a regulagem de válvulas, um procedimento que a gente já mostrou mais de uma dezena de vezes aqui no canal, mas vale a pena dar uma verificada nesse motor porque ele tem algumas características um pouco diferentes. A primeira delas é, como eu já tinha comentado anteriormente, a tampa do distribuidor com os terminais voltados a 90 graus. Eles não saem na parte superior da tampa e sim de forma lateral. Então, aqui num primeiro momento você pode se confundir um pouco, mas aqui se a gente observar, a gente tem os dois cabos que vão para os cilindros 3 e 4 e aqui para os cilindros 1 e 2. Tirando a tampa, se a gente lembrar, você lembra a ordem de ignição, Bianca? Eu me esqueci. 1, 4, 3 e 2. 1, 4, 3 e 2. Então vamos tirar a tampa e olhar para onde ele está apontando. Ele está apontando para este borne aqui. Este borne ele leva para o cilindro número 4, que é aquele, vamos dizer, o esquerdo da frente, não do fundo, no caso do Gol. Então esse é o 4. O próximo é o 3, que é esse que sai aqui de baixo. Depois vem o 2 e depois o 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente sabendo que está apontado para o cilindro número 4, eu vou levantar o carro. Cilindro número 4, admissão e escapamento. A gente percebe que tem uma folga, não chega a ser 1 milímetro, mas está bem maior do que o 0,10 que a gente tem como padrão. Bom, então com a lâmina de 0,10 a gente vai colocar entre a válvula e o parafuso de regulagem. Eu vou apertar, aqui eu tenho um pouco de dificuldade para encontrar espaço, apertar até a gente ter a lâmina quase que prendendo, mas ao mesmo tempo ela tem que
se deslocar no espaço entre a válvula e o parafuso de regulagem. Dessa forma, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente memoriza a posição do parafuso de regulagem, não deixa a chave de fenda mexer, e aí com a chave 13 milímetros, a gente vem aqui e aperta a contraporca dessa forma. Aí a gente tem o 0,10 que a gente precisa. Admissão e escapamento do cilindro número 4 ajustadas. 1, 4, 3 e 2. O 3 é esse daqui. Então o que a gente precisa fazer agora? Virar a polia do motor 180 graus, de forma que o rotor do distribuidor aponte para o 3. Eu não vou precisar confirmar visualmente se ele está apontando. Por quê? Primeiro porque eu sei a sequência de regulagens, tá? a ordem de ignição. Segundo, porque propositalmente eu já comecei pelo cilindro número 4, assim a gente consegue fazer o movimento do virabrequim no sentido horário, sem problema nenhum. E na ordem que a gente for fazer a regulagem não teria problema você ter começado pelo 2 também, porque aí ele iria para o 1, você faria os dois lados aqui, os dois cilindros do lado do motorista, e depois iria para o outro lado, tá? Aqui, se a Bianca puder aproximar, a gente consegue observar que para confirmar tudo aquilo que a gente está falando, a gente tem a marca da polia, que ela serve de referência de ignição. Sempre que o motor está no ciclo de explosão do cilindro número 1 ou 360 graus depois, ou seja, você tem o 1, aí depois o 4 a 180 graus, o 3, então essa marca vale para o 1 e para o 3. O que eu vou fazer agora? Virar ela no sentido horário, porque aí a gente vai ter o cilindro número 3 na fase de explosão e a gente vai conseguir fazer a regulagem tanto da admissão quanto do escapamento. Uma dúvida que muita gente tem, muita gente me manda inclusive e-mails a respeito. Tonela, por que essa forma de regulagem não dá certo? O que você me diz dessa forma de regulagem? Eles acabam me mandando alguns vídeos que a pessoa ela faz uma regulagem que é conhecida como regulagem em balanço. Então você aponta o rotor para uma determinada posição, regula uma válvula de escapamento de um outro cilindro que está defasado um determinado número de graus, e francamente é uma coisa muito mais complexa de você assimilar, e você tem que estar muito familiarizado com cada um dos motores. Então se a gente pode facilitar o procedimento dessa forma, inclusive esse é o procedimento mostrado na maioria dos manuais de manutenção, e não a regulagem em balanço. Claro, você tem, por exemplo, o Conheça o Seu Opala, eles dão uma regulagem um pouco diferente lá, não significa que seja a mais prática de todas. Talvez seja uma coisa que tenha vindo da linha de produção, quando a pessoa está montando o motor, então ela tem que virar o menor número de vezes possível o virabrequim para fazer todas as regulagens. Não significa que ela é melhor, que ela é mais certa, que ela é regulagem de mecânico de carro de corrida, absolutamente nada disso. Aqui eu estou com um comando muito parecido, para não dizer idêntico, àquele que a gente tem aqui dentro, exatamente nessa posição, um pouco mais para cima, tá? E aqui a gente vê o came das válvulas de escapamento, tanto do cilindro número 1 quanto do cilindro número 3. O que é importante a gente lembrar que, apesar de um círculo ter 360 graus, esse círculo em particular, ele corresponde a 720 graus do motor, por conta da relação de engrenagens que a gente tem aqui. Como o ciclo Otto completo ele tem 720 graus do motor, a gente considera que um ciclo Otto completo é uma volta de 360 graus aqui do comando de válvulas. Então, se a gente imaginar que, de uma forma grosseira, se você traçar uma linha na horizontal aqui, você tem 180 graus para baixo e 180 graus para cima, na verdade, para a graduação do motor, você tem 360 graus aqui embaixo e outros 360 graus aqui em cima. Então, quando a gente fala que vai fazer a regulagem do motor com o rotor apontando para a válvula, para o cabo de vela que você quiser regular, você vai fazer a regulagem quando ele tiver mais ou menos, a gente vai considerar a parte de cima como referência, mais ou menos nessa posição, tá? Válvula de admissão e escapamento fechadas. Logo em seguida da explosão, ele vai girando dessa forma e abre a válvula de escapamento. Então, se a gente considerar essa posição,
ela está longe dessa posição que seria o oposto do maior levante, mas ao mesmo tempo ela faz parte do círculo base desse came. Ela não começou a abrir a válvula ainda, a válvula vai começar a abrir depois desse ponto. Ou seja, esse método que a gente usa e que muitos manuais recomendam, com certeza é o mais intuitivo e o mais simples. Quem pensa não fica inventando ou não fica seguindo procedimentos de linha de produção. É muito mais simples você ter isso em mente, que você vai apontar o cabo de vela para o cilindro que você estiver regulando e fazer a regulagem dele, porque amanhã descem, tiram esse Gol daqui, colocam um Opala 6 cilindros. Qual que é a ordem de ignição? Você nem precisa saber, você precisa ver para onde está apontando o rotor. Tá? Coloca um V8 na tua frente. Opa, peraí, é um Chrysler, é um Ford ou é um GM? A ordem de ignição é diferente. Tá? Então, se você quiser fazer uma regulagem precisa, sem ter muito trabalho e com o máximo de capricho, basta você seguir este método. Você não precisa achar que existe alguma magia em relação a outro sistema de regulagem, porque às vezes é uma coisa só mais complicada e que não vai te acrescentar nada, nem 1 milímetro de precisão a mais. Já regulei do cilindro número 3, mais 180 graus na polia do virabrequim, e agora a gente vai para o cilindro número 2. Bom, válvulas reguladas. Agora, antes de descer o carro, a gente vai fazer a troca do óleo. Que parece que já está bem rodado. Bom, chegou a hora de a gente dar uma volta com esse Golzinho. E se o escapamento tivesse 100%, vocês iam perceber o barulho da ventoinha, uma miniatura da ventoinha do 911 em ação. Mesmo assim dá para perceber o barulho que, vamos dizer, talvez não seja tão agradável. Ele é do escapamento realmente que está faltando. Eu não vou nem dizer que ele está furado. Em alguma abraçadeira ali ele está dando um vazamento de ar, e talvez aquela massa de escapamento ela possa resolver esse problema. Na desordem do arco esperar, toca-fitas até funciona. Bom, não esquecendo que a gente tem uma relação 831 aqui no diferencial. Mas ela não é longa igual do Fusca, pelo motivo que eu já expliquei. Aro 13, perímetro do pneu bem diferente. Então o carrinho ele responde de uma forma muito ágil. É bem gostoso de dirigir. É a primeira volta que eu estou dando com ele, mas pela experiência que eu tenho no passado, porque a minha mãe teve um desse, eu posso garantir para vocês que a velocidade máxima num dia feliz, num dia que ele estiver inspirado, vai ser 140 km por hora, nada além disso. Dirigir um carrinho desse é ter a certeza de que você está com o carro mais simples possível. Apesar de muito confortável aqui dentro, e o fato dele ser monocromático, ou seja, marrom por dentro, ele dá um conforto visual que de alguma forma acaba se refletindo na tua experiência de uma forma muito positiva quando você está dentro dele. É diferente de um carro todo preto por dentro, mas apesar de simples ao extremo na questão do projeto, da construção e tudo mais, é um carrinho confortável. E se a gente for considerar, agora talvez eu ofenda os mais radicais,
se a gente for considerar que ele estava sendo fabricado na mesma época do Fusca, tá? É difícil entender por que ele não fez mais sucesso. Primeiro, é a mecânica do Fusca. Segundo, ele tem muito mais espaço interno e muito mais conforto do que um Fusca ou mesmo um derivado. Isso é um fato que a gente precisa ter sempre de uma forma bem consciente para não defender ou não tomar partido de defeitos ou de limitações do Fusca que não são qualidades, não adianta. Ele pode ser bonito, ele pode ser um carrinho valorizado, desejado, mas ele não é confortável e ele não é espaçoso quando você passa a comparar ele com um carro, vamos dizer, da mesma fábrica e praticamente concorrente dele em certo sentido. Então a gente tem que avaliar o seguinte, vantagens desse Gol, ainda mais se a gente for considerar 1982, mais espaço do que o Fusca, mais estabilidade, mesma mecânica confiável, tá? E com certeza um nível de ruído menor vindo do motor, apesar de que a gente percebe aqui a ventoinha com o barulho característico dela. Bastante torque, tá? Como todo Fusca tem praticamente desde da marcha lenta. Ó, eu tô em segunda marcha. Tudo bem, a gente vai falar, pô, o Alan caprichou na carburação, e ele caprichou mesmo, muito competente, mas mesmo com a carburação original, é um carro que te passa essa sensação, você acelera e ele vai. A limitação é aquilo que eu comentei mesmo, pô, ele chega até 140, mas se a gente for ser bastante realista, o limite máximo de velocidade no Brasil é 120, então 140 é praticamente uma margem muito conveniente para você andar com o carrinho, mesmo nos dias de hoje. Se a gente vai considerar, não adianta você pegar uma ficha técnica, olhar e falar, nossa, esse aqui se chega a 187, por exemplo, aonde? Tá? Em que situação e infringindo quantas leis você vai pensar em chegar a 180 km por hora com um carro, mesmo em 2019, 2020. Então acredito que na época ele não só era um carro, como atendeu muita gente. A minha mãe teve esse modelo, a diferença que eu dela, acho que ela era 83, 84, mas ela teve um muito parecido com esse daqui, infelizmente não monocromático, desde 0 até 1989, ou seja, a gente ficou 5 ou 6 anos com o carro, ela levando eu e meu irmão para a escola, andando diariamente com o carro, e foi um carrinho muito agradável. A gente tem ótimas lembranças dele, da nossa adolescência, nunca deixou ninguém na mão. Então eu acredito que essa seja uma sensação, um conjunto de lembranças que a Priscila, que é a dona dele, acaba tendo também em relação ao histórico que ela teve com esse carro maravilhoso. Então a gente finaliza por aqui. Chegou o momento de devolver o carro para o André e para a Priscila. Alan, muito obrigado pela parceria e pela força que você deu. A gente conseguiu atender esse maravilhoso golzinho aí num tempo quase que recorde. Muito obrigado também ao André e à Priscila pela confiança que tiveram em trazer aqui no Quintal do Tonela. E se você quer ter o mesmo serviço que o André teve, seja num Fusca ou num outro refrigerado a ar, a gente está no Shopping da Construção, Estrada da Bela Vista 917, em Santana do Parnaíba, no Alphaville. A gente abre terças, quartas e quintas, das 13 às 18 horas e aos sábados das 9 às 14. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a próxima série.